Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Pastor David Poyong Cho. Como desenvolver a fé que vence a provação? Quando eu era estudante, o mais difícil eram os exames. Tenho certeza de que o sonho de muitos estudantes é sair do curso o mais depressa possível, para não precisar mais prestar exames. Entretanto, quando se faz parte da sociedade, dá-se conta de que o fato de não prestar exames não garante a felicidade. Nesta sociedade tão competitiva, todos vivem sob o forte estresse e, com isso, constantemente prestam exames, e ainda que estes não sejam feitos em uma folha de papel. Os exames podem causar estresse muito grande. No entanto, devemos reconhecer que é por meio de um exame que nossa capacidade cresce, assim como o nosso intelecto se desenvolve, e é dessa forma que passamos a fazer parte da sociedade. Da mesma forma, os crentes em Cristo podem também experimentar o amor de Deus depois de passar pela prova da fé. Deus quer nos abençoar, mas Ele não o faz sem que tenhamos atravessado o túnel da fé. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé que se encontra nos santos está destinada a atravessar uma prova. Assim como, para se solidificar, um vaso de barro é exposto ao fogo do forno, a fé, desenvolvida pelo cristão, torna-se mais forte por meio da prova. Então, que tipo de fé devemos ter para passar uma prova com sucesso e glorificar a Deus? Primeiramente, a prova da fé. Para poder superar a prova, é necessário entender o conceito da fé. Em Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No grego, a palavra certeza é uipostasis, que é a união do prefixo uipo, que significa por baixo, e o sufixo steme, que quer dizer apoiar. Em síntese, essa palavra significa base ou fundamento. Fazemos constante uso de bases em nossa vida, desde a base de uma planta até a base de uma peça de decoração. Se a base não for firme, falhará em sustentar o objeto, e este acabará caindo, perdendo-se por completo. Portanto, quem fabrica a base tem de provar se ela é forte, sólida e estável, e depois colocar em cima dela algo que se ajuste a esse fundamento. O mesmo ocorre com a fé desenvolvida pelo cristão. Deus prova se a base do cristão é sólida ou não. O propósito dessa prova é demonstrar se essa pessoa pode conter a graça divina. Obviamente, o verbo conter implica a ideia de poder utilizar a bênção de Deus sob a vontade divina. Tanto nas Escrituras como ao nosso redor, descobrimos pessoas que não podem conter a prosperidade divina. Vemos gente que alcançou a prosperidade financeira, entretanto, não se mostrou grata a Deus por isso e terminou numa condição pior que a anterior. Em outras palavras, nossa fé não é uma fé intacta, mas encontra-se em constante mudança. Ainda que tenhamos feito uma decisão de fé, isso não quer dizer que não pequemos mais diante de Deus, porque não sabemos quando nosso coração será transformado. Por esse motivo, antes de nos usar, Deus sempre prova a nossa fé. Deus prova a base da fé
E se somos aprovados com êxito nos exames, ele age segundo a medida dessa fé. A Bíblia prossegue dizendo que a fé é a evidência do que não se vê. Existem dois tipos de evidência, uma verdadeira e outra falsa, de tal modo que se quisermos ver se a nossa fé agrada ou não a Deus, devemos verificar se a nossa fé é verdadeira ou falsa. Como fazer isso? Mediante a prova. O cristão comprova sua fé mediante a prova. O cristão que não passa por provas é como o estudante que não presta exames. Deus não se compraz com esse tipo de fé. Deus prova constantemente a fé de seus filhos para que possa ter uma fé madura. Portanto, se alguém atravessa uma prova, deve ficar contente, porque o favor e o plano de Deus estão ocultos nas entrelinhas dessa prova. De modo geral, quem se queixa e murmura pergunta: por que tenho de passar por esta adversidade? Esta é uma pessoa de fé imatura. Este tipo de pessoa não pode contar com o favor de Deus. Se apesar das provas, o cristão ora, confiando que Deus removerá todos os seus problemas, Deus aprova essa fé e outorga seu favor no seu tempo. Deus abre as janelas dos céus a todos os que não se afastam da fé, apesar das provas, e lhe proporciona a bênção dos céus e as riquezas da terra. Nós vamos aprender agora com Josué, o homem que passou na prova do reino dos céus. Josué, chamado para ser o sucessor de Moisés, passou na prova do reino dos céus. Josué, o novo líder de Israel, guiou seu povo até a terra de Canaã. A primeira prova constituiu em atravessar o rio Jordão. E Deus lhe disse que os sacerdotes deveriam atravessar primeiro, levando a arca. O nível do Jordão havia subido acima das margens, porque era tempo da colheita. Seguindo a ordem de Josué, todo o Israel aproximou-se da margem. Possivelmente, os sacerdotes e o povo de Israel espantaram-se ao ver a inundação do rio. Achavam-se entre a vida e a morte. Havia a possibilidade de serem sepultados no rio Jordão. Não obstante, Josué tomou uma decisão de fé junto ao seu povo. Os sacerdotes que carregavam a arca entraram primeiro. E aconteceu que, quando os sacerdotes pisaram no rio, as águas que vinham de cima se detiveram. As Escrituras dizem: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Se alguém diz ter fé, então deve agir pela fé. O fato de ter fé, mas não agir, é como o aluno que recebe as perguntas do exame e não escreve as respostas. Se você tem fé, deve agir pela fé, a fim de poder receber a resposta da parte de Deus. Depois de haver atravessado miraculosamente o rio Jordão, o povo de Israel chegou à cidade de Jericó. Então Deus falou com Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué e o povo de Israel obedeceram a Deus. Em uma demonstração de fé, deram voltas ao redor da muralha, confiando na palavra de Deus. Depois de 6 dias, nem sequer uma pedra havia sido removida de seu lugar. Não havia evidência nenhuma
de que a cidade cairia em ruínas. Entretanto, quando os sacerdotes fizeram soar as trombetas e todo o povo deu um forte grito, as muralhas de Jericó foram derrubadas. Esse é um bom exemplo de como Deus responde em uma prova mediante a fé. Porque Deus não fez que Israel desse uma volta só, num só dia, e Jericó fosse derrubada, sem ser necessário que fossem dadas 13 voltas num prazo de 7 dias consecutivos. A resposta é simples, meus irmãos e irmãs. Aquela era uma prova. Sem fé, Josué e todo o Israel teriam se dado por vencidos ao verem que nada acontecia. No entanto, eles alcançaram a resposta de Deus, porque avançaram pela fé. Ainda que seus olhos não vissem coisa nenhuma, seus ouvidos nada ouvissem e suas mãos não tocassem em nenhuma evidência concreta. Só quem crê e avança até o final, apesar de não ver uma evidência imediata, conseguirá ver Jericó cair. Uma outra história é a história de Pedro. Pedro, o homem que foi reprovado na prova do reino dos céus. Pedro, o discípulo sucessor de Jesus, foi reprovado na prova do reino dos céus. Depois de haver pregado o evangelho e ter curado muitos enfermos, Jesus alimentou, com 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 homens, o que equivale a mais de 20.000 pessoas. Depois, ele se dirigiu ao monte para orar, enquanto os discípulos foram para Cafarnaum, em cujo trajeto foram surpreendidos por uma tempestade. Nesse momento de medo e extrema ansiedade, apareceu Jesus. Os discípulos, porém, o confundiram com um fantasma e clamaram por socorro. Jesus lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro falou: "Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Assim, Pedro teve a experiência de um milagre inigualável, andar sobre a água. No entanto, em pouco tempo, Pedro afundou e Jesus, tomando-o pela mão, o levou até o barco. Esse relato nos deixa um grande ensino. Embora Pedro tenha conseguido andar sobre a água, não conseguiu continuar andando até o fim e fracassou. Há uma razão para Pedro ter fracassado na fé. Ele observou as altas ondas e o forte vento e pensou que ia afundar. No mesmo instante, o coração de Pedro foi invadido pelo pavor, não pela fé. Por esse motivo, Pedro começou a afundar. Essa passagem deixa-nos uma grande lição de vida. Descobrimos aqui que, ao atravessar um momento de perigo, Pedro não foi capaz de fazer uma confissão de fé. Se ele tivesse tido a coragem de confessar: "Eu vou porque o Senhor me disse para ir. Você, onda, siga ameaçando, e você, vento, continue soprando, porque eu creio na palavra e não me darei por vencido até o final." Ele não teria afundado. Ainda que atuemos pela fé, as ameaças não cessarão. O importante é que, diante da adversidade, não observemos as circunstâncias, e sim avancemos pela fé confessando palavras de fé. Sabe por que é preciso uma forte convicção na palavra? Primeiro, porque a confissão da palavra manifesta que Deus age com segurança. Não prosseguimos no mundo, a não ser por Deus. Portanto, ao confessar a palavra, experimentamos o poder da verdade de Deus. Em segundo lugar, a confissão da palavra manifesta e destrói as mentiras do diabo. Satanás sempre semeia temor em nós. Entretanto, mediante uma forte confissão da palavra, o diabo revela-se, e ainda que tenha vindo por um caminho, fugirá por 7. Em terceiro lugar, a confissão da palavra fortalece a fé. Assim como o pequeno leme controla o barco, a língua define o destino de nossa vida.
por meio da forte confissão da palavra. Por mais que o vento forte das provas nos fustigue e as fortes ondas das adversidades nos ameacem, podemos nos manter firmes e não vacilar. O problema de Pedro foi que ele não confessou com coragem. Foi por isso que ele afundou. Quando passar por uma circunstância em que as fortes ondas e o forte vento ameaçam sua vida, confesse pela fé e com ousadia: eu confio somente na palavra. Sou um cristão que tem saúde e prospera em tudo que faz, assim como minha alma prospera. Não me deixarei afundar na água da adversidade, pois Deus está comigo. Somente dessa maneira podemos viver felizes. Agora, existe uma prova que vem quando nos afastamos de Deus. Os cristãos devem estar preparados para atravessar as provas, porque Deus permite que eles passem. Às vezes, enfrentando uma prova, tropeçamos numa armadilha colocada diante de nós pelo diabo. Como Pedro, o discípulo sucessor de Jesus, afundou na água e negou o Senhor 3 vezes. Podemos ser açoitados por uma tempestade em nossa vida. As provações independem de idade, de posição social e da época em que vivemos. Os discípulos não foram exceção. Devemos levar em conta que a tempestade apareceu diante deles no momento em que eles estavam afastados do Senhor. Por mais que escutemos a palavra e vejamos grandes milagres, de certa forma a adversidade e a tempestade são inevitáveis, já que o diabo quer nos devorar a todo momento. O que ele quer é que a prova nos afaste de Jesus, para que fracassemos. Tanto na tela do televisor, quanto na do cinema, observamos que os animais selvagens da África vivem em grupos. O interessante, porém, é a estratégia usada pelos leões e pelos pumas. Primeiro, eles tratam de separar os pais de seus filhotes, para depois tornarem os filhotes suas presas. Se um leão atacar primeiramente a cria, o pai e a mãe a defenderá até a morte e provocará um grande dano. Algo semelhante ocorre com o diabo. O inimigo pode atacar quando estamos afastados de Jesus. Se estivermos juntos do Senhor, Satanás ficará sem ação. Será impossível que o diabo ataque nossa vida, porque Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra, está conosco. O diabo quer que caiamos em tentação, quer que o mundo entre em nosso coração, para que nos afastemos de Jesus. Ao observar um pequeno abismo entre nós e Jesus, o diabo vem roubar, matar e destruir. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pedro compara o diabo a um leão. Você sabe que o leão ataca a presa e o faz sem reservas, investindo primeiro com suas patas contra o pescoço do animal e depois de matá-lo, devora o coração? Da mesma forma, o diabo não preserva na hora de nos devorar. Ele penetra em nossa vida ao ver que nos afastamos de Jesus e que se formou uma pequena fresta em nossa relação com o Senhor. Ataca matando, devorando e destruindo, ao observar que estamos fracos e vulneráveis, porque já não temos o poder de Jesus. Portanto, não devemos ensoberbecer nunca. Precisamos permanecer despertos em humildade e junto do Senhor. Se você atravessa uma tempestade em sua vida, em seu lar, em seus negócios, deve primeiramente examinar quanto se afastou do Senhor. As tempestades não aparecem quando o Senhor está conosco. E se elas surgirem, devemos manter a calma
assim como Pedro andou sobre a água. Como uma tempestade poderia açoitar o barco dos discípulos se o Senhor estava com eles? Jesus estava dormindo, e quando o diabo observou que os discípulos estavam atemorizados diante de uma pequena onda, enviou uma grande tempestade com o propósito de devorá-los por completo. No entanto, o diabo nunca nos pode atacar quando estamos com Jesus. Então, podemos manter a calma. Como o diabo pode pretender nos atacar se Jesus está conosco? Certamente, o diabo virá por um caminho e fugirá por 7. O Salmo 91 demonstra como é a nossa vida quando estamos perto do Senhor. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem me confio. Meus irmãos e irmãs, esta é uma grande promessa de Deus. É preciso ler o Salmo 91 sempre. Sendo possível, procure memorizá-lo. Se você ler esse salmo e o decorar, sentirá uma paz e uma tranquilidade nunca antes experimentadas. Certamente, Jeová Shalom é a fonte de paz, porque assim como diz no Salmo 91, se o Senhor está conosco, a calamidade não atingirá nossa casa. Deus enviará seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos, e em suas mãos eles nos levarão, para que os nossos pés não tropecem em nenhuma pedra. Satanás virá por um caminho e fugirá por 7, porque Deus nos fortalecerá. Sobre o leão e a áspide pisaremos. Se não nos afastamos do Senhor, alcançaremos vida em abundância, porque Jesus está conosco. Entretanto, se o diabo entrar em nosso coração e semear em nós o amor pelo mundo, já teremos afastado do Senhor. Como podemos saber se estamos ou não afastados do Senhor? Alguém que esteja afastado de Deus caracteriza por sua falta de interesse pelas coisas espirituais, ou seja, deixa de se interessar por Jesus e concentra-se no mundo. Deixa de se interessar pelo reino dos céus e concentra-se nas coisas mundanas. Deixa de servir a Cristo, de orar e de ir à igreja. Não pensa em participar de reuniões de células, reuniões de oração ou encontros de caráter espiritual. O mundo lhe parece muito mais prazeroso. Sua distração é mais a TV do que a oração. Sua leitura é mais um romance do que a Bíblia. Os encontros com os amigos do mundo lhe são mais interessantes do que a participação de uma reunião de oração e a comunhão com os irmãos. Em poucas palavras, seu interesse muda completamente. E eu pergunto, qual é o resultado de tudo isso? O resultado do prazer que o mundo nos oferece não é a felicidade nem a alegria, mas a prova e a aflição que vem do diabo. No momento em que o nosso interesse se torna mundano, é quando o diabo diz: este é o momento apropriado. Agora é o tempo para pôr meus planos em execução. Se ele se afastou do Senhor, é tempo de atacar. Vamos roubar, matar e destruir. Ele nos devora em questão de segundo, meus irmãos e irmãs. O arrependimento é a resposta da prova do reino dos céus. Da mesma forma, quando o diabo está prestes a nos devorar, já é tarde demais para voltar atrás. Lutamos de todas as maneiras para poder sobreviver e superar a tempestade. O que você fará diante de uma situação como essa? Como acha que pode superar esse momento de periculosidade? Os discípulos estavam diante de uma grande tempestade. As nuvens, o vento ruidoso, a chuva intensa e as ondas gigantes apareceram de repente. Os discípulos tinham uma experiência do mar. Os pescadores sabiam como agir diante de uma tempestade. Por exemplo, a forma
em que poderiam assumir o controle do barco. Entretanto, o tamanho da tempestade havia superado suas expectativas, e diante de tal circunstância, tanto suas experiências quanto seus talentos haviam se dissipado por completo. Ao ver que o barco estava afundando, sentiram frustração e desespero terríveis. Eles haviam tomado todas as providências que o homem poderia tomar, mas tudo fora inútil. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Os discípulos estavam angustiados por terem perdido a esperança em Deus. Quando nos encontramos num beco sem saída, devemos nos arrepender de ter levado uma vida egocêntrica. Diante de uma adversidade ou aflição, primeiramente, você deve se arrepender e aproximar-se de Deus erguendo as mãos. Essa é a melhor maneira de solucionar problemas. Não tente resolver os problemas por si só. Não se lamente. A lamentação não resolve nenhum problema. Você deve se arrepender por completo e com o coração quebrantado, aproximar-se de Deus com lágrimas nos olhos. Dessa forma, o Senhor terá misericórdia e resolverá seus problemas. O apóstolo Paulo diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando a ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Romanos 2:5. Isso significa que, se não nos arrependermos e não nos mantivermos firmes, a ira e o juízo de Deus virá sobre nós. A primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, esclarece: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isto é, Deus não se recusa a receber nem abandona quem vem a Ele com as mãos levantadas em atitude de arrependimento. O Senhor ensinou a Pedro: ainda que pequem contra você 7 vezes em um dia, e 7 vezes voltem dizendo: estou arrependido, perdoe. Não até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro havia se referido a perdoar 7 vezes, como se isso fosse um esforço do comum para o homem. O Senhor, porém, lhe disse para perdoar 70 vezes 7. Se o Senhor mandou que perdoássemos 70 vezes 7, quanto mais perdoará a nós, se apenas nos arrependermos ou voltarmos para Ele. Certamente, o Senhor não nos desapontará, tampouco nos abandonará. Portanto, a pessoa que se arrepende não será destruída. Quem vai para o inferno vai porque não se arrependeu. Qualquer pessoa pode ser salva, se tão somente se arrepender e receber o perdão de seus pecados. Por isso, devemos nos arrepender, quebrantar-nos e deixar de servir a nós mesmos, passando a servir ao Senhor. A felicidade neste mundo consiste em servir ao Senhor. Ou o homem serve ao diabo, ou serve ao Senhor. Não existe situação intermediária. Adão e Eva foram criados para servir a Deus, mas serviram ao diabo, uma vez que viraram as costas para Deus e foram expulsos do Éden. Não existe opção. Ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Se servirmos ao bom Senhor, desfrutaremos felicidade. Caso contrário, se servirmos a um mau Senhor, nossa vida será roubada, morta e destruída. Deus é bom e o diabo é mau. Devemos saber que um Deus bom não nos pode causar dano e que um diabo mau não nos pode trazer gentilezas. Portanto,
Se você foi atingido por haver seguido o diabo, deve se arrepender, voltar-se para Deus e servir somente a Ele. Dessa maneira, Ele o perdoará e o receberá de braços abertos. Isaías exorta: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isaías 55. Nosso Deus é um Deus que tem compaixão de nós e não nos repreende, se tão somente nos voltarmos para ele arrependidos. Quando o filho pródigo voltou para o pai com o coração arrependido, seu irmão não o quis aceitar. Disse que não aceitaria um irmão que gastara tudo com prostitutas. Entretanto, o pai o aceitou. E mais, alegrou-se e disse que seu filho mais novo estava morto, mas voltara a viver. Estava perdido, mas havia sido achado. Da mesma forma, Deus, o Pai, aceitará você com alegria. As pessoas o podem criticar e julgar, mas Deus não se recusa a aceitar ninguém que dele se aproxima com o coração arrependido. Ele o renovará por completo. Não se esqueça de que Deus não o abandonará, nem se afastará de você. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Apocalipse 2:5. Agora, a oração, a resposta da prova do reino dos céus. Os discípulos estavam molhados por causa da tempestade. Seus cabelos ficaram despenteados e suas roupas grudaram no corpo por causa da água. Eles não sabiam o que fazer. Numa última tentativa de sobrevivência, recorreram a Jesus, que estava dormindo. Os métodos e esforços humanos não lhes serviram para nada. Pelo contrário, o mundo trouxe-lhes desesperança. Os discípulos abandonaram todo pensamento mundano, voltando-se para Jesus e clamaram: Senhor, Senhor, acorde porque estamos morrendo. Imediatamente, o Senhor levantou-se, repreendeu as ondas e o vento, e a bonança chegou. O Senhor havia realizado um milagre. Se você está atravessando uma tempestade, a primeira coisa a fazer é clamar por Jesus de todo o coração. Jeremias declara o que o Senhor diz: clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3. Deus não disse para sussurrarmos, muito menos para permanecermos entregue à meditação. Disse para clamarmos. Isso significa levantar nossa voz e gritar bem forte para que Deus nos mostre as coisas grandiosas e ocultas e solucione nossos problemas. No Salmo 44, o salmista pede: levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Esse clamor do salmista mostra que devemos clamar a Deus. As Escrituras narram como Ezequias, rei de Judá, estava mortalmente enfermo. O profeta Isaías havia chegado para lhe dizer que colocasse sua casa em ordem, porque certamente estava para morrer. Voltando-se para a parede, Ezequias começou a clamar com lágrimas nos olhos: Senhor, ajuda-me, salva-me. Assim, Isaías recebeu uma nova palavra da parte do Senhor. Diga a teu servo Ezequias que eu vi suas lágrimas e ouvi o seu clamor. Diga-lhe que prolongarei sua vida por mais 15 anos e o resgatarei das mãos do rei da Síria. A Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor de Ezequias e viu suas lágrimas. Deus não apenas prolongou seus dias de vida, como também, ao ouvir seu clamor, salvou-os das mãos do rei dos assírios. Deus vê as lágrimas que derramamos.
Se você atravessa uma tempestade, é tempo de clamar ao Senhor com todas as suas forças, porque Deus ouve o nosso clamor e resolve os nossos problemas. O mesmo aconteceu com os discípulos. Eles não se aproximaram de Jesus sussurrando, muito menos ficaram quietos diante dele. Ao contrário, eles o tocaram, o sacudiram e gritaram pedindo ajuda. Se você passa por uma tempestade, deve se arrepender e quebrantar-se em clamor para que Deus o escute. Eu oro com frequência pelos enfermos, mas tenho visto que aqueles que clamam ao Senhor com todas as suas forças sempre recebem a cura de maneira mais fácil e simples. Ao contrário, aqueles que não clamam e não denotam estar ansiosos por receber a saúde, raras vezes são curados. Há ocasiões em que eu oro com todas as minhas forças, mas o enfermo me olha fixamente, como que dizendo, vamos ver o que acontece. Nesses casos, é muito provável que nada aconteça. Em um dia de abril de 1970, o Apollo 13 foi lançado em direção à Lua. Os cientistas previam que tudo correria perfeitamente. Entretanto, quando a nave voava a uns 32 mil quilômetros da Terra, ocorreu um acidente trágico com um tanque de oxigênio, o que impossibilitou a continuação da viagem. Os pilotos chamaram urgentemente a base em Houston, onde os que de lá ofereciam apoio à nave, mas nada puderam fazer senão dizer, retornem, orientando-se pela estrela polar. O esforço do homem havia chegado ao fim e ninguém podia prever mais nada. Assim que a notícia foi divulgada pelos meios de comunicação, a nação americana começou a orar. Desde as 9 horas da manhã, todos se uniram em oração. Os astronautas também oraram com todas as suas forças. Depois de certo tempo, o Apollo 13 caiu no Oceano Pacífico. Os astronautas foram resgatados por um navio de guerra da Marinha Americana. E a primeira coisa que fizeram, depois de sair da nave espacial, foi orar a Deus. Pegando a mão do capitão da Força Naval, oraram. Ó Deus, obrigado. Louvamos ao Senhor. Esse testemunho percorreu o mundo por meio de uma nota publicada pela revista Time. Quando a nave espacial, que é considerada o melhor produto da ciência humana, deixou de funcionar, o homem não teve mais o que fazer senão apegar-se a Deus. Por mais que a época contemporânea se destaca por sua avançada ciência, a oração não deixa de ser imprescindível. Sempre que enfrentamos uma provação vinda do diabo ou uma frustração do mundo, devemos buscar e clamar ao Senhor com todas as nossas forças. É então que o Senhor se levanta e repreende as ondas e os ventos. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Não existe nada impossível para o Deus Criador. Se clamarmos ao Senhor, Ele se levantará em nossa casa, em nossa família, em nossos negócios e acalmará a tempestade por meio de sua palavra. Desperte Jesus e experimente o milagre junto a Ele. A prova da fé é a vitamina necessária para o crescimento espiritual. Todo ser humano cresce por intermédio da prova. Os estudantes aumentaram sua capacidade intelectual mediante os exames, e os profissionais demonstram suas habilidades mediante testes relacionados às suas especialidades. Não há ninguém no mundo que goste de se submeter a provas. No entanto, uma vez superada a prova, começa-se a caminhar pela trilha do crescimento. O mesmo acontece com a fé. Há níveis distintos de fé, e a prova é o parâmetro pelo qual medimos o nosso nível de fé. Deus permite que passamos por provas para o exercício dos músculos da fé.
O fato de não ter provas na vida não é motivo de contentamento. Ao contrário, se passarmos por uma prova tão difícil que nos faça clamar: por que permites que isso me aconteça? Não nos devemos queixar ou murmurar, e sim nos alegrar, pensando no fato de que Deus está medindo a nossa fé por meio daquela prova. Resumindo, meus irmãos e irmãs, a prova da fé é a vitamina necessária para o crescimento espiritual. Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma palavra que são postadas aqui todos os dias. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo, esta palavra, com as pessoas que você mais ama. Compartilhe também nas suas redes sociais. Deus abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos.